Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio de 2014. Nós estamos juntos há 652 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 15 a 17 do livro do profeta Isaías. Dissemos a você que nos capítulos 1 a 12, Isaías está demonstrando ao povo de Judá a necessidade de confiar em Deus porque Ele é o único capaz de prover um governo bom, seguro, santo, amoroso. E que nos capítulos 13 a 23, a tese contrária está sendo provada. As nações a quem Judá pode se sentir tentado a recorrer em busca de auxílio não servirão, não serão capazes de socorrê-lo, até porque essas nações estão debaixo do juízo de Deus. Essa série de sentenças proferidas contra as nações começa contra as representativas potências da Mesopotâmia. A Babilônia, a simbólica Babilônia, é tomada em primeiro lugar por conta de tudo aquilo que ela simboliza. E na sequência, no final do capítulo 14, versos 24 a 27, o oráculo é dirigido contra os assírios. Então, quando vai se falar das nações que não são confiáveis, que não podem socorrer Judá e que, portanto, não devem ser buscadas, Isaías começa falando das potências na Mesopotâmia, a simbólica Babilônia e depois a Assíria. Depois de falar das nações de longe, das maiores e daquelas que estão distantes, Isaías fala a respeito agora dos vizinhos de Judá e começa no final do capítulo 14 falando dos filisteus que estão ao sul. E agora no capítulo 15 fala dos moabitas que também estão ao sul de Judá, para no capítulo 17 falar de Damasco, capital da Síria, e de Efraim, um nome representativo do reino de Israel, dois reinos, Síria e Israel, que estão ao norte. Resumindo bem o raciocínio, capítulos 13 a 23 falam das nações que não são confiáveis, que não salvarão Judá. Começa falando Isaías aqui nesta sessão sobre grandes nações e representativas, Babilônia e a Síria, lá na Mesopotâmia. Depois ele vem para os vizinhos mais próximos e começa ao sul com filisteus e moabitas, e depois ele vai para o norte com Síria e Israel. No capítulo 15, a profecia que é dada, a sentença que é dada contra Moabe, mostra a sua destruição, a sua assolação, o lamento e o luto que haverão de atingir o território e o povo de Moabe. Várias localidades na terra de Moabe são mencionadas e é possível presumir que a descrição que está sendo feita aqui de sua assolação seja uma referência a tudo aquilo que os assírios vão fazer quando por ali passarem. O que é interessante é que se existe um hino triunfal sobre a queda do rei da Babilônia, hino inclusive que é confundido com a descrição da queda de Satanás, como vimos ontem, aqui existe um lamento, uma solidariedade por causa da terra de Moabe. O verso 5 diz que o meu coração clama por causa de Moabe. O verso 11 diz, por Moabe vibra como harpa o meu íntimo. E essa solidariedade com Moabe pode ser explicada por algumas razões. Primeiro porque os moabitas são parentes dos israelitas, não é? Eles são os descendentes de Ló, conforme você pode ver lá no livro de Gênesis. Depois porque as duas nações, embora tenham se estranhado em alguns momentos, conviviam de certa forma pacificamente. Tanto é que Ruth era moabita e ela entrou na genealogia do rei Davi. E então, quando a descrição de Moabe aqui, do seu luto, da sua assolação é feita, o coração do profeta se agita, porque eles de fato sofrerão. O pranto rodeia os limites de Moabe, diz o verso 8 do capítulo 15. No início do capítulo 16, nós vemos os moabitas buscando salvação entre os judeus. Eles dizendo, vamos mandar cordeiros ao dominador da terra, vamos oferecer sacrifícios ao Deus de Israel, que se encontra guardando ainda o seu povo de Judá. Quem sabe ele pode nos dar bons conselhos, ele pode esconder aqueles que são desterrados, ele pode proteger os fugitivos. Porque nós sabemos que um trono se firmará em benignidade e sobre ele no tabernáculo de Davi, e eles têm ascendência sobre Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Moral da história, os moabitas estão aqui fazendo aquilo que os judeus ainda não sabem fazer, que é buscar salvação no Deus de Israel. Eles estão querendo ir a Jerusalém para buscar o Deus que cuida daquela cidade, coisa que os próprios habitantes de Judá não estão entendendo ou não estão querendo fazer naquele momento. A partir do verso 6 até o verso
12, nós temos um outro lamento sobre Moabe, quando se compara esse reino a uma vinha que foi pisoteada, que foi destruída e que agora não houve mais o eia, aquele grito de alegria que se costumava fazer quando se pisavam as uvas para produzir o vinho. O que se ouvia agora era lamento, era pranto, eram lágrimas por conta da assolação que o inimigo tinha trazido sobre a nação de Moabe. Então, cumpriu-se a palavra de Deus e uma sentença que já havia sido pronunciada contra Moabe, e então a glória de Moabe é destruída e a glória de Deus é exaltada. Até mesmo os moabitas precisam buscar ao Deus de Judá. Então, Judá não deveria se sentir tentado a fazer coalizões com moabitas, nem com filisteus, para tentar resistir às grandes nações da Mesopotâmia. Pelo contrário, até os moabitas precisavam entender que eles precisavam buscar ao Deus de Judá. O capítulo 17 se dirige aos inimigos do norte, às nações do norte, Síria e Israel. Que você deve se lembrar, quando estudou Acaz conosco lá no capítulo 7, essas duas nações se juntaram para tentar tirar Acaz do trono. E é por isso que, embora a sentença seja, no verso 1, especificada contra Damasco, já no verso 3 nós estamos vendo o Efraim sendo colocado no mesmo balaio, e dali para frente parece que Efraim está mais em perspectiva até do que a Síria. Israel está sendo mais considerado ao longo dessa profecia do que a própria Assíria. E o que se diz no verso 3? Que as duas nações serão dizimadas, que elas serão apoucadas, ou seja, os assírios vão passar por lá e, embora não os exterminem totalmente, num primeiro momento, vão reduzir em muito a sua gordura, como diz aqui a linguagem do verso 4. Esse é o dia do julgamento do Senhor, é o dia do Senhor. Por isso, versos 4, 7 e 9 começam com a expressão naquele dia. E isso mostra que depois de ser envergonhado, depois de ser muito reduzido, finalmente Israel entenderia que deve se voltar ao Criador que havia abandonado. Então, o verso 10 diz: Te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. É por isso que naquele dia, diz o verso 7, olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. É através desse juízo que será dado ao povo de Israel que o povo finalmente aprenderá que precisa se voltar para Deus, para o seu Deus, como os moabitas já estavam aprendendo lá no início do capítulo 16. Ou seja, a recusa de depender de Deus é uma loucura em Judá. Essa loucura vai resultar em destruição pelas nações. Apesar disso, Deus comanda as nações e Ele não permitirá que elas se ponham no caminho de seu povo. Apesar da fúria das nações, Deus é o Senhor e Ele vai julgar tanto o seu povo quanto o mundo inteiro. A partir do verso 12 do capítulo 17, nós começamos a entender um direcionamento da palavra para as nações em geral e para aqueles que se propõem a destruir o povo de Deus. Mas eu vou comentar o verso 12 no vídeo de amanhã, tendo em vista que tanto o verso 12 do capítulo 17 quanto o verso 1 do capítulo 18 começam com a expressão ai, e os temas estão conectados. Então esse rabinho aqui do capítulo 17 a gente comenta amanhã, se Deus nos permitir. A lição de hoje é muito clara. Moabitas, israelitas, judeus, sírios, todos precisavam aprender. Deus controla tudo e é só nele que encontramos a salvação. Que essa verdade seja uma lição de Deus para a nossa vida no dia de hoje e que estas considerações abençoem a sua leitura e compreensão do texto bíblico. É a nossa oração em nome de Jesus. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.